A sirene da ambulância corta o silêncio do hospital quando verifico o relógio. 20h42 da noite de Natal. Faço os últimos registros no prontuário e suspiro pesadamente. Plantão de 12 horas no feriado mais familiar do ano. Não que eu tivesse muita escolha. Enfermeiras-chefe recém-promovidas raramente conseguem escapar das escalas mais difíceis, e o dinheiro extra faz diferença para criar Sofia sozinha. Meu telefone vibra no bolso do jaleco. O nome de Mateus, meu sobrinho de 16 anos, pisca na tela. Estranho. Ele nunca me liga. Tia Mariana? Sua voz soa tensa, quase sussurrada. Você precisa vir aqui. Agora. Mateus? O que aconteceu? É a Sofia. Ele hesita, falando ainda mais baixo, como se temesse ser ouvido. Eles trancaram ela na varanda, tia. Está ajoelhada no milho faz quase 2 horas. Meu sangue gela. O quê? A avó disse que ela respondeu o vô e precisa aprender respeito. Ninguém deixa eu tirar ela de lá. Desculpa, tentei. A sala de plantão gira ao meu redor. Sofia, minha filha de 7 anos. Minha pequena de cabelos cacheados e sorriso faltando 2 dentes da frente. Ajoelhada no milho. Na varanda. No frio de dezembro. Estou indo. Diga que estou chegando, Mateus. Não espero resposta. Corro até a chefia de enfermagem, explico rapidamente uma emergência familiar, e antes que possam questionar, estou correndo para o estacionamento, ainda vestida com o uniforme hospitalar. No carro, com as mãos tremendo, tento ligar para minha mãe. Caixa postal. Meu pai. Desligado. Meu irmão mais velho, Carlos. Nada. O trânsito está surpreendentemente leve nesta noite de Natal, e agradeço silenciosamente enquanto acelero pela avenida principal. Os enfeites natalinos que decoram as casas parecem zombar da angústia que comprime meu peito. Família. Paz. Amor. Palavras que perderam o significado para mim há muito tempo. Nunca quis deixar Sofia com meus pais neste Natal. A ideia me revirava o estômago. Mas quando o plantão foi anunciado de última hora e a babá habitual viajou, não vi alternativa. É Natal, mãe. Por favor, implorei ao telefone. O silêncio antes da resposta já antecipava o desconforto. Traz ela, mas vê se ensina a menina a se comportar desta vez. Esta vez. Como se minha filha fosse algum tipo de problema crônico que eu não conseguia controlar. Como se ela, aos 7 anos, precisasse se comportar como uma miniatura adulta para merecer o amor de seus avós. Não era novidade. Sofia sempre foi a neta problemática, a criança sem limites. Não importava quantas vezes eu explicasse que ela tinha apenas energia e curiosidade naturais de qualquer criança saudável. Para minha família, ela era o reflexo do meu fracasso. A filha da ovelha negra, que engravidou solteira aos 23 anos e recusou o caminho certo do casamento forçado que tentaram impor. Os 3 sobrinhos de Carlos, anjos celestiais, educados, obedientes, exemplares. O fato de que tremiam de medo do próprio pai nunca pareceu importar para ninguém. Carlos sabe criar filhos com disciplina, minha mãe sempre dizia, com aquele olhar de desaprovação para mim. Passo pelo semáforo amarelo, apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Memórias inundam minha mente enquanto dirijo. O Natal do ano passado, quando Sofia não ganhou presentes porque não tinha se comportado durante o ano. A Páscoa, quando ela ficou na mesa por 2 horas depois que todos saíram, obrigada a terminar uma comida que não conseguia engolir. O aniversário de meu pai, quando ela foi mandada para o quarto porque criança não participa de conversa de adulto. Sempre voltávamos dessas visitas com Sofia mais quieta, mais insegura. E eu, covarde, continuava levando-a, na esperança ingênua de que um dia minha família a aceitaria. De que um dia entenderiam que estávamos em 2023, não em 1950, e que crianças merecem voz, respeito e dignidade. Quando finalmente avisto a casa de meus pais, a grande casa colonial na parte antiga da cidade, com o presépio iluminado no jardim da frente e a guirlanda na porta, posso ouvir as vozes alegres lá dentro, risadas,
Música natalina. A festa continua enquanto minha filha sofre na varanda. Respiro fundo mais uma vez e toco a campainha. Minha mãe atende, o sorriso congelando instantaneamente ao me ver. Está elegante como sempre, com seu vestido verde escuro e colar de pérolas. Mariana, pensei que estava de plantão. Onde está Sofia? Pergunto direto ao ponto. Seus lábios se apertam em desaprovação. Está aprendendo uma lição importante sobre respeito aos mais velhos. Seu pai está conduzindo a situação. Tento passar por ela, mas minha mãe bloqueia a entrada. Mariana, não interfira. Você sempre foi mole demais com essa menina. É por isso que ela não tem limites. Seu pai sabe o que está fazendo. Mãe, saia da frente. Agora. Algo em minha voz deve ter comunicado que não há margem para discussão, porque ela recua, embora seu olhar transmita clara desaprovação. Entro na casa, passando pela sala de estar onde o resto da família está reunida. Meu pai na poltrona principal, como um rei em seu trono. Carlos e sua esposa no sofá, as crianças brincando com presentes novos. Todos confortáveis, todos felizes, como se não houvesse uma criança sendo castigada cruelmente a poucos metros dali. Mateus está num canto, olhar baixo, claramente desconfortável. Nossos olhos se encontram brevemente, e ele faz um movimento discreto com a cabeça, indicando a porta da varanda. Meu pai se levanta ao me ver. O que você está fazendo aqui? Devia estar trabalhando. Ignoro-o completamente e vou direto para a porta da varanda. Está trancada. Através do vidro, vejo Sofia, minha pequena, brilhante Sofia, ajoelhada sobre uma camada de milho, cabeça baixa, ombros tremendo em choro silencioso. Sua pele está vermelha pelo frio. Seu vestido de Natal, que ela escolheu com tanto orgulho, está amarrotado e úmido. A visão é como um soco no estômago. Um misto de fúria, culpa e determinação explode dentro de mim. Abra esta porta. Agora. Exijo, virando-me para meu pai. Ele cruza os braços, aquela postura autoritária que aterrorizou minha infância. Ela vai sair quando aprender a lição. Respondeu para mim, desafiou minha autoridade. Precisa aprender respeito. O que uma criança de 7 anos poderia ter dito para merecer isto? Pergunto, tentando manter a calma. Disse que não queria comer a farofa porque tinha coisas estranhas dentro. E quando insisti, respondeu que não é não. Imagine só, uma criança achando que pode dizer não para o próprio avô. Sofia, defensora de seus pequenos limites. Sofia, punida por fazer exatamente o que ensino a ela todos os dias. Que seu corpo pertence a ela, que tem direito de dizer não, que ninguém deve forçá-la a fazer algo que a deixa desconfortável. Pai, me dê a chave. Digo, estendendo a mão. Não se meta na educação que estou dando à minha neta. Ela não é sua propriedade. É minha filha. Me dê a chave ou vou chamar a polícia. A sala fica em silêncio absoluto. Posso sentir os olhares chocados, as respirações suspensas. Nunca, em toda a minha vida, desafiei meu pai tão diretamente. Você não seria capaz, ele responde, mas há uma sombra de incerteza em seus olhos. Tiro o celular do bolso. Teste-me. Minha mãe intervém, alarmada com o rumo da situação. Domingos, dê logo essa chave. Ela é capaz de criar um escândalo e arruinar o Natal de todo mundo. Nae, meu pai, relutante, tira a chave do bolso e a joga em minha direção. Não na minha mão estendida, mas no chão, como se eu não merecesse nem mesmo esse mínimo de respeito. Não me importo. Pego a chave, destranco a porta e corro para Sofia. Ela levanta os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Seu corpo inteiro treme, de frio, de dor, de medo. Mamãe, ela sussurra, como se não acreditasse que sou real. Estou aqui, meu amor. Estou aqui. Tiro-a gentilmente do milho, notando as marcas vermelhas e profundas em seus pequenos joelhos. Ela se agarra ao meu pescoço, o corpo sacudindo em soluços silenciosos. Posso sentir que sua roupa está úmida. Ela passou tanto tempo ali que chegou a se urinar.
A realidade do que fizeram com minha filha, a profundidade desta crueldade, atinge-me como uma tsunami. E junto com ela, vem a clareza cristalina do que preciso fazer. Carrego Sofia nos braços, passando pela sala onde minha família permanece em silêncio chocado. Ninguém se move para ajudar. Ninguém pergunta se ela está bem. Apenas olhares de julgamento, como se a vítima fosse a culpada. Onde você pensa que vai? Meu pai finalmente pergunta quando estou quase na porta. Paro e me viro lentamente. Sofia ainda agarrada ao meu pescoço, tremendo. Para casa, e vocês nunca mais verão minha filha. O caminho de volta para casa é feito em silêncio, interrompido apenas pelos soluços ocasionais de Sofia no banco traseiro. Cobri-a com meu casaco e improvisei uma troca de roupa com peças que sempre mantenho no carro para emergências. Seus joelhos, marcados pelo milho, têm pequenas feridas que precisarão de cuidados quando chegarmos. Mamãe! Sofia finalmente quebra o silêncio, sua voz pequena e insegura. A vovó disse que você ia ficar com muita raiva de mim. Meu coração se aperta. De você? Nunca, meu amor. Estou com raiva deles por terem te machucado. Eu só não queria comer aquela farofa. Tinha coisas que pareciam minhoca. Eram passas, amor. Explico suavemente. Mas você tinha todo o direito de não querer comer. Ninguém pode forçar você a comer algo que não quer. Vovô disse que criança não escolhe, só obedece. As palavras me atingem como um eco doloroso do passado. Quantas vezes ouvi essa mesma frase na minha própria infância? Quantas vezes me forçaram a anular meus próprios limites, meus desejos, minha autonomia em nome do respeito que era, na verdade, submissão absoluta? Sofia, olhe para mim, digo, ajustando o retrovisor para encontrar seus olhos. Você é uma pessoa completa, com direitos, com voz. Respeitar os mais velhos é importante. Mas respeito nunca deve significar permitir que te machuquem ou te humilhem. O que fizeram com você hoje foi errado. Muito errado. Ela absorve minhas palavras em silêncio, assentindo levemente. Então pergunta a questão que temo. Vamos voltar para a casa da vovó no ano novo? A pergunta paira entre nós como uma nuvem pesada. Por um breve momento, sinto o peso de décadas de condicionamento. O impulso automático de preservar as aparências, de manter a paz familiar a qualquer custo, de engolir abusos em nome da tradição e dos laços de sangue. Mas olho para Sofia, seus joelhos machucados, seus olhos inchados, a confiança quebrada, e a resposta vem com uma certeza inabalável. Não, meu amor, não vamos mais voltar. Quando chegamos em casa, nosso pequeno apartamento de 2 quartos que decoramos juntas com luzes e uma árvore modesta. Sofia já está mais calma. Limpo cuidadosamente seus joelhos. Aplico pomada antisséptica e dou-lhe um banho morno para aquecer seu corpo ainda trêmulo. Olha o que eu trouxe, digo, mostrando a pequena sacola de presentes que tinha escondido no armário para quando voltássemos do plantão. Parece que o Papai Noel sabia que voltaríamos mais cedo. Seu rosto se ilumina timidamente. Mesmo após todo o trauma da noite, ela ainda é uma criança capaz de se maravilhar, de encontrar alegria. Sua resiliência me enche de admiração e determinação. Dormimos juntas na minha cama, Sofia agarrada a mim como fazia quando era bebê. Acordo várias vezes durante a noite para verificá-la, para assegurar-me que está bem, para processar a enormidade do que aconteceu e da decisão que tomei. Pela manhã, antes mesmo de Sofia acordar, já tenho dezenas de novas chamadas perdidas. 86 para ser exata, conforme conta meu registro de chamadas bloqueadas. Mensagens de voz, textos, até e-mails. A artilharia completa da manipulação familiar sendo disparada em minha direção. Deixo o telefone de lado e preparo um café da manhã especial. Panquecas com frutas, o favorito de Sofia. Quando ela finalmente aparece na cozinha, arrastando seu coelho de pelúcia favorito, ainda há marcas de choro em seu rosto, mas seus olhos já mostram sinais da vivacidade natural que tanto amo. Tia Luísa ligou? Ela pergunta enquanto come.
Tia Luísa, minha melhor amiga, madrinha de Sofia, a família que escolhemos. Ainda não, querida. Por quê? Ela disse que ia nos buscar para almoçar hoje na casa dela, lembra? Com os primos. Primos. Os filhos de Luísa, com quem Sofia cresceu brincando, compartilhando, sendo simplesmente criança sem o peso de expectativas sufocantes ou punições cruéis. É verdade. Tinha esquecido completamente. Vou ligar para ela daqui a pouco. Sofia sorri, um pouco mais animada com a perspectiva do dia que temos pela frente. Enquanto ela termina o café da manhã, pego meu celular e vejo que, entre as dezenas de chamadas da família, há também uma de Luísa. Retorno imediatamente. Mari. Estava preocupada. Aconteceu alguma coisa? Você nunca demora para retornar minhas chamadas. A voz familiar e amorosa de minha amiga quase me faz desabar. Afasto-me para a varanda, onde Sofia não pode ouvir, e deixo as lágrimas finalmente fluírem enquanto conto tudo. O plantão interrompido, a ligação de Mateus, Sofia ajoelhada no milho por horas, o confronto, nossa saída definitiva. Meu Deus, Mari, Luísa sussurra horrorizada. Isso é abuso infantil. Você devia registrar um boletim de ocorrência. Eu sei, parte de mim quer fazer isso, mas outra parte ainda se sente culpada por trair a família, ela completa, conhecendo-me tão bem. Mari, ouça, o que eles fizeram não é disciplina, é crueldade, e você fez absolutamente o certo em tirar Sofia daquela situação. Eu sei, mas agora estou preocupada com as represálias. Você conhece meu pai, ele não aceita ser desafiado, e Carlos sempre foi seu porta-voz. Deixe-os virem, Luísa responde firme. Você não está mais sozinha, Mari. Tem a mim, o Rodrigo, nossos amigos. Uma família de verdade. Aquela que escolhemos. Aquela que cuida em vez de machucar. Suas palavras são o bálsamo que preciso neste momento. Por tantos anos, acreditei na narrativa de que era a errada, a problemática, a que precisava se ajustar às expectativas familiares, não importa quão tóxicas fossem. Agora vejo com clareza. Não há nada de errado em proteger minha filha, em exigir respeito, em estabelecer limites saudáveis. Mudança de planos, Luísa anuncia decisivamente. Em vez de almoço, vamos fazer um dia inteiro de diversão. Cinema, parque, sorvete. Sofia precisa de memórias boas para substituir o trauma de ontem. E você precisa de amigos ao seu lado. Estamos indo para aí em 1 hora. Quando desligo, Sofia está parada na porta da varanda, observando-me com aqueles olhos que parecem enxergar muito além de seus 7 anos. Você está chorando, mamãe? Enxugo as lágrimas rapidamente. Só um pouquinho, amor. Às vezes adultos choram quando estão tristes, ou até quando estão aliviados. É normal. Você está triste porque brigou com o vovô? Ela pergunta, aproximando-se e colocando a mãozinha sobre a minha. Estou triste porque eles machucaram você. E porque às vezes é difícil perceber que pessoas que deveriam nos amar podem não saber como amar do jeito certo. Sofia considera isso por um momento, sua expressão séria como quando resolve problemas de matemática. A professora Denise disse que amar alguém é querer o bem da pessoa, não fazer ela sofrer. Sua professora é muito sábia, respondo, admirando como as palavras simples de uma criança podem capturar verdades tão profundas. Então talvez o vovô e a vovó não saibam amar direito. Ela conclui com a lógica cristalina da infância. Podemos ensinar eles? Meu coração se aperta. Às vezes, amor, as pessoas não querem aprender, especialmente adultos que acham que já sabem tudo. Como o tio Carlos? Ela pergunta, com uma pitada de indignação que quase me faz sorrir. Exatamente como o tio Carlos. Mas o Mateus é legal, ela acrescenta, lembrando-se do primo que a ajudou. Ele me deu água e tentou convencer o vovô a me deixar sair. Faço uma nota mental para agradecer a Mateus mais tarde. Em uma família onde a obediência cega é valorizada acima de tudo, seu pequeno ato de rebeldia foi incrivelmente corajoso. Tia Luísa está vindo nos buscar. Digo,
mudando para um assunto mais alegre. Vamos passar o dia todo com ela e os primos. O que acha? Seu rosto se ilumina instantaneamente. Vamos no parque aquático? Por favor, por favor, por favor. Acho que isso pode ser arranjado, respondo, aliviada por ver sua capacidade de encontrar alegria ainda intacta, apesar dos eventos traumáticos. Enquanto Sofia corre para se arrumar, verifico mais uma vez meu celular. Entre as dezenas de notificações da família, há uma mensagem de texto de um número que não reconheço imediatamente. Tia, sou eu, Mateus, trocando de número porque meu pai pegou meu celular. Só queria saber se Sofia está bem. Sinto muito não ter feito mais. Todo mundo aqui está furioso, falando que você enlouqueceu, que vai tomar providências. Tenha cuidado. A mensagem envia um calafrio pela minha espinha. Tomar providências, no vocabulário de meu pai. E Carlos pode significar muitas coisas, desde tentar me desmoralizar socialmente, até, no pior cenário, questionar minha capacidade como mãe. Respondo rapidamente a Mateus, agradecendo seu aviso e sua coragem, assegurando que Sofia está bem e oferecendo ajuda se ele precisar. Então ligo para Luísa novamente. Lu, precisamos conversar sobre algo quando você chegar. Acho que minha família pode tentar retaliar de alguma forma. Já imaginava, ela responde sem surpresa na voz. Não se preocupe. Rodrigo é advogado, lembra? Temos todas as bases cobertas. Quando desligo, sinto uma onda de gratidão tão intensa que quase me faz chorar novamente. Durante anos, minha família biológica me fez acreditar que estava sozinha, que precisava deles para sobreviver, que seus abusos eram formas de amor que eu simplesmente não era madura o suficiente para entender. Agora vejo a verdade. Nunca estive sozinha. Construí, ao longo dos anos, uma rede de pessoas que me amam verdadeiramente, que amam Sofia, que entendem que famílias são aqueles que nos protegem, não aqueles que nos machucam. Sofia volta para a sala, vestida com seu macacão favorito, cabelos cacheados domados em 2 tranças desiguais, que tentou fazer sozinha. Você acha que a gente podia comprar um presente para o Mateus? Ela pergunta, surpreendendo-me novamente com sua capacidade de pensar nos outros, mesmo após tudo que passou. Ele foi legal comigo ontem. Acho uma ótima ideia, respondo, ajudando-a a arrumar as tranças. O que você gostaria de dar a ele? Ela pensa por um momento, o rosto franzido em concentração. Um livro sobre espaço. Ele me disse que quer ser astronauta, mas o vovô disse que isso é besteira de criança e que ele vai trabalhar na empresa do tio Carlos quando crescer, porque homem de verdade segue tradição de família. As palavras saem em uma imitação surpreendentemente precisa do tom autoritário de meu pai. Percebo, com uma mistura de tristeza e determinação renovada, que o ciclo de controle e manipulação não afeta apenas a mim e Sofia. Mateus também está preso nele, assim como seus irmãos mais novos e os filhos de Carlos. Um livro sobre espaço me parece perfeito, concordo. E quem sabe um dia, quando ele estiver mais velho, possamos ajudá-lo a seguir seus próprios sonhos, não os que impuseram a ele. A campainha toca, anunciando a chegada de Luísa e sua família. Sofia corre para a porta, ansiosa por ver os primos, temporariamente esquecendo os traumas da noite anterior. Observo-a abraçar os filhos de Luísa, seu corpo pequeno vibrando com a energia natural de uma criança que se sente segura e amada. Sinto a determinação cristalizando dentro de mim. Farei tudo o que for necessário para protegê-la, para garantir que cresça sabendo seu verdadeiro valor, entendendo que amor real nunca vem disfarçado de humilhação ou dor. Luísa me abraça apertado quando entra. Aquele tipo de abraço que transmite tudo que palavras não conseguem expressar. Seu marido, Rodrigo, me dá um abraço mais breve, mas igualmente sincero. Já estamos com tudo encaminhado, ele me diz em voz baixa enquanto as crianças conversam animadamente. Tirei fotos dos joelhos de Sofia para documentação e preparei uma notificação extrajudicial caso eles tentem qualquer coisa. Você acha mesmo que podem tentar algo legalmente? Pergunto,
a apreensão crescendo novamente. Conhecendo sua família pelo que você e Luísa me contaram ao longo dos anos? Sim, acho possível. Carlos especialmente. Homens como ele e seu pai não aceitam ser desafiados, especialmente por uma mulher que sempre consideraram inferior ou problemática. As palavras de Rodrigo, embora duras, são precisas. Para meu pai e Carlos, mulheres existem para obedecer e servir. Minha rebeldia, primeiro ao manter a gravidez de Sofia contra seus conselhos, depois ao construir uma carreira sólida como mãe solo e agora ao desafiá-los abertamente, é uma afronta ao sistema de crenças que sustenta suas identidades. O que devo esperar? Pergunto, precisando me preparar para o que pode vir. No pior cenário, podem tentar questionar sua capacidade como mãe, talvez até sugerir que Sofia estaria melhor sob os cuidados deles. Mas não se preocupe, ele acrescenta, vendo o pânico em meus olhos. Não tem nenhuma base legal para isso. Você é uma profissional respeitada. Sofia está bem cuidada, frequenta boa escola, tem acompanhamento médico regular. Qualquer tentativa dele seria apenas assédio judicial, facilmente contestável. E no melhor cenário? Vão lhe bombardear com culpa, manipulação emocional, tentativas de fazê-la voltar à linha, provavelmente usando outros membros da família como intermediários. O clássico jogo de quem cresce em famílias abusivas. Assinto, reconhecendo o padrão. Quantas vezes, ao longo dos anos, voltei atrás em limites que tentei estabelecer porque algum tio, prima ou conhecido da família me procurou com histórias sobre como meus pais estavam sofrendo com meu afastamento, como eu estava sendo ingrata depois de tudo que fizeram por mim. Como família é para sempre e devemos perdoar. Desta vez é diferente. Digo, mais para mim mesma que para Rodrigo. Não é sobre mim, é sobre Sofia. E algumas linhas, uma vez cruzadas, não têm volta. Exatamente, ele concorda. E estamos aqui para apoiá-los nesta transição. Família de verdade não é definida por DNA, mas por quem está presente nos momentos difíceis. As crianças vêm correndo, interrompendo nossa conversa com pedidos para irmos logo ao parque aquático. Observo Sofia, já rindo com os primos, fazendo planos sobre quais escorregadores vão encarar primeiro. Sua capacidade de recuperação me dá forças. 3 semanas se passaram desde aquela noite de Natal. A notificação extrajudicial que Rodrigo preparou foi enviada à minha família. Qualquer contato não solicitado seria considerado assédio. Qualquer tentativa de acesso a Sofia sem minha expressa autorização resultaria em medidas legais imediatas. Qualquer alegação difamatória sobre minha capacidade como mãe seria contestada com todo o rigor da lei. Na escola de Sofia, tive uma conversa franca com a diretora e a professora. Ambas foram surpreendentemente compreensivas. Aparentemente, não sou a primeira mãe a lidar com familiares problemáticos. Infelizmente, vemos isso mais frequentemente do que gostaria de admitir, disse a diretora, atualizando a lista de pessoas autorizadas a buscar Sofia. Descanse tranquila, Sra. Torres. Ninguém além das pessoas que você explicitamente autorizou terá acesso à sua filha enquanto ela estiver sob nossos cuidados. No trabalho, a situação foi mais delicada. Como enfermeira-chefe da unidade pediátrica, tenho uma posição de responsabilidade que exige estabilidade emocional e foco. Decidi conversar com minha supervisora direta, doutora Helena, explicando a situação em termos gerais. Estou passando por uma situação familiar complicada, disse durante nossa reunião privada. Tive que romper contato com meus pais devido a um incidente de disciplina excessiva com Sofia. Como resultado, eles estão bastante insistentes em seus contatos, chegando a enviar mensagens para meu e-mail profissional. Helena, que sempre demonstrou ser uma gestora empática além de excelente médica, assentiu com compreensão. Entendo perfeitamente. Vamos configurar filtros no seu e-mail para que mensagens dele sejam automaticamente arquivadas e instruiremos a recepção sobre como lidar com possíveis ligações. Sua privacidade e bem-estar são importantes para nós. Ela hesitou, então acrescentou mais suavemente. Mariana, sei que nosso departamento de apoio psicológico aos funcionários é excelente.
Não há vergonha alguma em buscar suporte durante períodos difíceis como este. Agradeci, genuinamente tocada por sua consideração. É uma sensação estranha e nova, ter pessoas em posições de autoridade que validam meus limites, respeitam minhas decisões, oferecem apoio em vez de julgamento. Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina. Sofia voltou à escola, eu retornei ao trabalho. Externamente, nossa vida parecia retomar seu curso normal. Internamente, ambas estávamos nos adaptando a esta nova realidade, uma onde parte de nossa família simplesmente não existe mais. Para minha surpresa, Sofia parecia lidar com a mudança melhor do que eu esperava. Quando perguntei se estava triste por não ver os avós, ela respondeu com sinceridade desarmante. Um pouquinho triste às vezes, mas mais feliz porque não preciso mais ter medo de fazer alguma coisa errada quando estou lá. Suas palavras foram um lembrete doloroso do custo psicológico que crianças pagam quando forçadas a navegar ambientes emocionalmente inseguros. A vigilância constante, a tensão perpétua, a sensação de nunca saber quando ou por que serão punidas. Uma semana após a notificação, recebi um e-mail inesperado de minha tia Cláudia, irmã de minha mãe que sempre manteve certa distância da dinâmica familiar tóxica, embora nunca tenha intervido ativamente. Mariana, soube do que aconteceu no Natal. Seu pai está furioso, sua mãe devastada, Carlos alimentando o fogo como sempre. Não estou tomando lados, mas gostaria de te ouvir. Podemos nos encontrar para um café? Apenas nós duas. Consultei Rodrigo, que sugeriu cautela, mas não viu problema em um encontro público, desde que Sofia não estivesse presente e que eu mantivesse limites claros. Concordamos em nos encontrar em uma cafeteria no centro, um lugar neutro e público. Tia Cláudia já estava lá quando cheguei, parecendo simultaneamente familiar e estranha. Faz quase 2 anos que não a vejo. Obrigada por vir, ela disse após nosso abraço inicial, ligeiramente desajeitado. Confesso que fiquei surpresa com seu contato. Respondi, direto ao ponto. Você nunca foi muito presente na minha vida ou na de Sofia. Ela suspirou, aceitando a crítica sem defensividade. E me arrependo disso. Talvez seja tarde demais, mas quero que saiba que apoio sua decisão. Suas palavras me pegaram completamente desprevenida. Apoia? Mariana, cresci na mesma casa que sua mãe. Sei exatamente como é a disciplina do seu avô, que seu pai tanto admira e replica. Sei o que significa ensinar respeito naquela família. Ela arregaçou discretamente a manga do casaco, revelando uma cicatriz antiga no pulso. Feijões crus, 2 horas ajoelhada, porque questionei por que meninas não podiam estudar engenharia. Engoli em seco, a realidade da transmissão intergeracional do abuso mais visível do que nunca. Por que nunca disse nada? Por que permitiu que continuasse? Por covardia, ela admitiu sem rodeios. Por aquela lavagem cerebral familiar de que roupa suja se lava em casa. Por medo de perder o pouco de conexão que tinha com minha irmã. Não tenho desculpas, apenas arrependimentos. Ela tomou um gole de café, reunindo coragem para continuar. Quando Isabel me contou o que aconteceu... Isabel? Esposa do Carlos, me ligou chorando. Disse que discutiu feio com Carlos depois do Natal, porque ele defendeu o que seus pais fizeram com Sofia. Parece que ela ameaçou sair de casa com as crianças se ele não buscar terapia. Esta foi uma reviravolta que não esperava. Isabel sempre me pareceu completamente submissa a Carlos, aceitando seu autoritarismo sem questionar. Isso me surpreende, admiti. Ela nunca demonstrou incomodar-se com os métodos disciplinares deles antes. Aparentemente, ver Sofia naquela situação foi um ponto de ruptura para ela. Disse que ficou fisicamente doente, mas não teve coragem de interferir na hora. E que não consegue parar de pensar no que teria acontecido se Mateus não tivesse te ligado. Algo na minha expressão deve ter denunciado minha desconfiança, porque tia Cláudia acrescentou rapidamente. Não estou aqui como emissária deles, Mariana. Ninguém sabe que estamos nos encontrando. Só achei que você merecia saber que não está sozinha em ver o problema. Que talvez, apenas talvez,
sua ação corajosa esteja criando ondas que vão além do que você imagina. Considerei suas palavras, tentando processar esta nova informação. Parte de mim queria acreditar que algo positivo pudesse surgir desta ruptura dolorosa, que outras crianças pudessem ser poupadas, que outros adultos pudessem encontrar coragem para questionar tradições abusivas. Como estão reagindo à notificação judicial? Perguntei, voltando a um terreno mais prático. Seu pai está furioso, obviamente. Rasgou o documento na frente de todos. Mas Carlos está mais cauteloso. Acho que percebeu que você não está blefando. Quanto à sua mãe, ela hesitou. O quê? Ela está destruída, Mariana. Não da forma manipulativa de sempre, mas genuinamente abalada. Acho que pela primeira vez está realmente confrontando as consequências de suas escolhas, de seu silêncio cúmplice por tantos anos. Senti um aperto no peito ao imaginar minha mãe sofrendo, apesar de tudo. O vínculo materno, mesmo quando danificado, nunca se rompe completamente. O que ela diz? Pouco. Está estranhamente calada. Mas a encontrei olhando antigas fotos suas e de Sofia outro dia, chorando sozinha na varanda. A mesma varanda onde... Ela não completou a frase. Assenti, entendendo perfeitamente. Quero que saiba. Tia Cláudia continuou, segurando minha mão sobre a mesa. Que respeito profundamente sua coragem. Fiz o que você está fazendo agora. Cortei contato com meus pais quando tive meu filho, determinada a quebrar o ciclo. A diferença é que fiz silenciosamente, mudando-me para outro estado, evitando o confronto direto. Você enfrentou o problema de frente, olhou o monstro nos olhos. Isso exige uma coragem que poucos têm. Seu filho, meu primo de segundo grau que mal conheço porque cresceu longe da família, visitando apenas raramente durante férias escolares. Alexandre está bem? Perguntei, genuinamente interessada. Ela sorriu, um sorriso de orgulho genuíno. Está ótimo. Formado em psicologia, trabalhando com crianças traumatizadas. Acho que nossas histórias familiares moldam mais nossas escolhas do que percebemos. Como eu, que escolhi pediatria após jurar que faria tudo para proteger crianças vulneráveis. Ele gostaria de conhecer você e Sofia melhor, ela acrescentou. Se estiver aberta a isso, claro, sem pressão. A ideia de expandir nossa pequena rede de família escolhida, com membros que compartilham nossa história, que entendem de onde viemos sem julgamento, foi surpreendentemente atraente. Eu gostaria disso, admiti. Sofia também. Ela sente falta de ter família extensa, mas não do ambiente tóxico que vinha junto. Tia Cláudia assentiu, compreensiva. Família não precisa ser tóxica. Essa é a grande lição que demorei décadas para aprender. Podemos escolher quem incluímos em nosso círculo. Podemos estabelecer limites saudáveis. Podemos criar novas tradições baseadas em respeito mútuo, em vez de autoridade inquestionável. Conversamos por mais 1 hora, compartilhando histórias, construindo pontes sobre o abismo que anos de distância criaram entre nós. Quando finalmente nos despedimos, trocamos números e uma promessa de jantar em breve. Ela, Alexandre e sua esposa, eu e Sofia. 2 meses depois do incidente do Natal, a vida encontrou um novo equilíbrio. Sofia voltou a ser a criança vibrante e curiosa que sempre foi, sua confiança reconstruindo-se gradualmente sob o cuidado constante de adultos que a respeitam como indivíduo completo. Na escola, seus professores relatavam progresso contínuo, tanto academicamente quanto socialmente. Em casa, nossas noites eram preenchidas com leituras, jogos e conversas abertas, onde suas perguntas nunca eram descartadas como bobagens de criança. Nossa rede de apoio expandiu-se. Jantares regulares com tia Cláudia, Alexandre e sua esposa, fins de semana com Luísa e sua família, até mesmo um grupo de mães solo que encontrei através da escola de Sofia, mulheres fortes que entendiam perfeitamente o que significa estabelecer limites com familiares tóxicos. De minha família imediata, silêncio quase completo, exceto por mensagens ocasionais de Mateus, que continuava nos mantendo informadas sobre a situação em casa.
Carlos e Isabel estavam em aconselhamento matrimonial, aparentemente a sério, depois que ela realmente saiu de casa com as crianças por uma semana. Meu pai continuava furioso, recusando-se a discutir o assunto completamente. Minha mãe, surpreendentemente, havia começado terapia individual, algo que Mateus descobriu acidentalmente ao encontrar recibos em sua bolsa. Foi então que Sofia adoeceu subitamente com uma febre alta que não cedia com medicação normal. A escola me ligou no meio do expediente. Corri para buscá-la, seu pequeno corpo queimando contra meu peito enquanto a carregava até o carro. No hospital onde trabalho, meus colegas imediatamente assumiram o caso. A doutora Paula, pediatra que acompanha Sofia desde bebê, examinou-a minuciosamente. Parece uma infecção viral forte, ela explicou, enquanto Sofia, semiconsciente, agarrava minha mão. Vamos interná-la para observação e hidratação intravenosa. A febre está muito alta e ela apresenta sinais de desidratação. Assenti, dividida entre a enfermeira que entendia a necessidade médica e a mãe aterrorizada vendo sua filha vulnerável em uma cama hospitalar. As primeiras 24 horas foram um borrão de preocupação. A febre continuava subindo e descendo, resistente à medicação. Sofia oscilava entre momentos de lucidez e longos períodos de sonolência profunda. Exames de sangue foram coletados, medicações administradas, monitores apitando constantemente. Não saí do seu lado nem por um minuto, transformando a pequena poltrona ao lado da cama em meu lar temporário. Helena reorganizou a escala para que eu pudesse ficar de licença enquanto Sofia estava internada. Colegas passavam constantemente, oferecendo apoio, verificando resultados, trazendo comida que mal tocava. Na segunda noite, quando a febre finalmente começou a ceder, percebi que não havia avisado ninguém na família sobre a situação. Foi um momento estranho de clareza. Em qualquer outra circunstância, minha mãe teria sido a primeira pessoa que eu ligaria. Agora, não havia mais essa conexão automática. Relutantemente, peguei meu celular e enviei uma mensagem para a tia Cláudia. Sofia está internada há 2 dias com infecção viral e febre alta. Estável agora, mas foram momentos assustadores. Sei que não é sua responsabilidade, mas poderia informar minha mãe? Acho que ela gostaria de saber. A resposta veio quase imediatamente. Claro que sim. Quer que eu passe alguma outra informação específica? Posso ajudar de alguma forma? Agradeci e forneci detalhes básicos sobre a condição de Sofia, garantindo que estava recebendo os melhores cuidados possíveis. Então, voltei minha atenção para minha filha, que começava a despertar novamente. Mamãe? Sua voz estava rouca, fraca, tão diferente de seu tom normalmente vibrante. Tô com sede. Aqui, querida. Ajudei-a a tomar pequenos goles de água. Como está se sentindo? Cansada. E meu corpo dói. Ela olhou ao redor, reconhecendo o ambiente hospitalar. Estamos no seu trabalho? Sim, amor. Você ficou doentinha, então os médicos estão cuidando de você. A doutora Paula disse que você está melhorando já. Ela assentiu, aceitando a explicação com a confiança natural das crianças nos adultos que amam. A vovó vai vir me visitar? A pergunta me pegou desprevenida. Em 2 meses, Sofia raramente mencionou meus pais, seguindo minha deixa de não trazer o assunto frequentemente. Não, querida. Lembra que não estamos vendo a vovó agora? Ela franziu a testa, confusa em seu estado febril. Mas estou doente. A vovó sempre vem quando estou doente. Era verdade. Apesar de todos seus defeitos, minha mãe sempre aparecia quando Sofia estava doente, trazendo sopa caseira, lendo histórias, ficando conosco até que melhorasse. Era um dos poucos momentos em que via genuíno amor incondicional dela. Eu sei, amor, mas as coisas estão diferentes agora. Temos que dar tempo para a vovó aprender novas formas de amar, lembra? Ela pareceu aceitar isso, embora seus olhos ainda mostrassem confusão. Posso mandar um desenho para ela? Para dizer que estou bem? Meu coração se apertou com seu desejo de conectar-se, mesmo após tudo o que passou. Claro que pode. Quando estiver se sentindo melhor,
Faremos isso juntas. Sofia voltou a adormecer, a febre finalmente cedendo completamente. Passei a noite em vigília, observando cada movimento seu, contando cada respiração, agradecendo silenciosamente quando via os números no monitor gradualmente normalizarem. Na manhã do terceiro dia, doutora Paula trouxe boas notícias. Os exames mostravam melhora significativa. A causa da infecção foi identificada. Um vírus comum que ocasionalmente causa reações severas em crianças. E se a evolução continuasse positiva, poderíamos voltar para casa no dia seguinte. Estava atualizando Luísa por mensagem quando uma enfermeira entrou hesitante no quarto. Mariana, desculpe incomodar, mas... Sua mãe está na recepção. Meu corpo inteiro congelou. Minha mãe? Sim. Ela disse que soube que Sofia está internada e veio trazer algumas coisas para vocês. Disse também que entende completamente se você não quiser vê-la. Ela pode deixar os itens na recepção e ir embora. Olhei para Sofia, dormindo pacificamente agora que a febre finalmente desapareceu. Pensei na conversa com tia Cláudia, nas sutis indicações de que algo poderia estar mudando na dinâmica familiar. Pensei em como Sofia perguntou pela avó na noite anterior. Pode dizer que ela pode subir, por favor? Apenas por alguns minutos. A enfermeira assentiu e saiu. Minutos depois, ouvi passos hesitantes no corredor. Minha mãe apareceu na porta, tão diferente de como normalmente haveria, sem maquiagem perfeita, cabelo simplesmente preso em um coque baixo, roupas casuais em vez dos conjuntos impecáveis que sempre usa em público. Em seus braços, uma cesta coberta com um pano colorido. Em seu rosto, uma expressão que nunca vi antes. Vulnerabilidade pura, sem a máscara de controle que sempre usava. Posso entrar? Ela perguntou, quase um sussurro. Assenti, indicando a cadeira do outro lado da cama de Sofia. Ela entrou silenciosamente, colocando a cesta em uma mesa lateral. Como ela está? Melhor. A febre finalmente cedeu completamente. Provavelmente terá alta amanhã. Minha mãe observou Sofia dormindo, uma emoção crua em seu rosto que me pegou desprevenida. Ela cresceu tanto nesses meses, ou talvez eu só não tenha prestado atenção adequada antes. Não respondi, incerta do que dizer neste território desconhecido entre nós. Trouxe sopa. Ela continuou apontando para a cesta. Há de legumes que ela sempre gostou. E alguns livros novos para quando estiver se sentindo melhor. Também trouxe roupas limpas para você. Achei que poderia precisar. A consideração me tocou mais profundamente do que esperava. Minha mãe, que sempre foi tão focada em aparências, em fazer o certo, segundo códigos sociais rígidos, pensou em necessidades práticas, em conforto genuíno. Obrigada. Isso é muito atencioso. Ela assentiu, ainda olhando para Sofia, como se temesse encontrar meu olhar. Tia Cláudia me contou ontem à noite. Passei a madrugada fazendo a sopa. Não conseguia dormir sabendo que ela estava doente. Você não precisava vir pessoalmente. Poderia ter mandado alguém entregar. Finalmente ela olhou para mim, seus olhos surpreendentemente claros, presentes de uma forma que raramente eram antes. Precisava ver com meus próprios olhos que ela está bem, mesmo que brevemente. Mesmo que fosse só pela porta e depois fosse embora. Algo em sua voz, a honestidade crua, sem manipulação, sem agenda oculta, me desarmou completamente. Você realmente está mudando, não é? Perguntei, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Um sorriso triste tocou seus lábios. Tentando. É um processo lento e doloroso. Como descascar camadas e mais camadas de mentiras que contei a mim mesma por décadas. Sofia se moveu na cama, seus olhos abrindo lentamente. Por um momento tenso, temi sua reação ao ver a avó ali. Medo, confusão, até pânico. Em vez disso, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto pálido. Vovó? Você veio mesmo? Minha mãe pareceu momentaneamente paralisada, olhando para mim como se pedisse permissão. Assenti levemente, dando a ela espaço para responder.
Sim, querida. Vim trazer sopa para você ficar forte novamente. E alguns livros novos. Aquela sopa de legumes que eu gosto? Exatamente essa. Sofia sorriu mais abertamente, ainda claramente fraca, mas mais animada. Posso comer agora? Estou com um pouquinho de fome. Era o primeiro sinal de apetite em dias, e não consegui negar o pedido, independentemente das complexidades emocionais da situação. Acho que sim, um pouco. Vou pedir à enfermeira se já pode comer alimentos sólidos. Saí brevemente para checar com a equipe, dando a Sofia e minha mãe um momento sozinhas. Quando retornei com a aprovação médica e utensílios, encontrei minha mãe mostrando fotos em seu celular para Sofia. E essa é você com 3 anos no seu primeiro balé. Lembra disso? Sofia riu fracamente. Meu tutu era rosa. Eu queria um roxo. Sim. E fez questão de nos dizer isso várias vezes. Sua mãe finalmente comprou o tecido roxo e adaptou o tutu para você. Este momento de normalidade, de conexão genuína através de memórias compartilhadas, me fez parar na porta, observando sem interromper. Havia uma gentileza na voz de minha mãe que raramente ouvi antes, uma atenção completa à Sofia que contrastava fortemente com as interações anteriores, onde crianças eram para ser vistas e não ouvidas. Pigarreei suavemente para anunciar minha presença. A doutora Paula disse que Sofia pode comer um pouco de sopa, desde que seja devagar e em pequenas porções. Minha mãe imediatamente se levantou. Vou aquecer para ela. Há um micro-ondas na sala dos médicos? Sim, vou mostrar onde fica. Enquanto caminhávamos pelo corredor, um silêncio estranho pairou entre nós. Não o silêncio tenso das brigas não verbalizadas de antes, mas o silêncio desajeitado de pessoas tentando navegar um território completamente novo. Obrigada por permitir que eu ficasse, ela disse finalmente, enquanto esperávamos a sopa aquecer. Sei que não tenho direito de estar aqui, depois de... Ela perguntou por você. Interrompi, sentindo necessidade de honestidade. Ontem à noite, quando a febre estava cedendo. Ela disse que você sempre vinha quando ela ficava doente. Minha mãe absorveu isso, olhos subitamente brilhantes com lágrimas contidas. Ela é uma criança extraordinária, tão amorosa, tão resiliente. Sinto muito não ter valorizado isso antes. Sim, ela é. Concordei, encontrando subitamente um ponto de conexão genuína com minha mãe. O amor por Sofia, ainda que expressado de formas muito diferentes. Você não vai perguntar sobre seu pai? Ela disse enquanto voltávamos para o quarto, a sopa agora quente nas mãos. Ele sabe que você está aqui? Não. Uma expressão complexa cruzou seu rosto, determinação misturada com medo antigo. Ainda não estou pronta para esse confronto, mas em breve terei que estar. O que você quer dizer? Ela hesitou, claramente escolhendo as palavras com cuidado. Sua tia Cláudia me ofereceu um quarto em sua casa, temporariamente. Estou considerando dar um tempo do seu pai, para continuar meu processo terapêutico sem sua influência constante. A revelação me chocou completamente. Em toda a minha vida, nunca imaginei minha mãe considerando separar-se de meu pai, mesmo temporariamente. Sua identidade sempre pareceu completamente entrelaçada à dele, sua vontade subordinada à dele. Isso é um grande passo, consegui dizer finalmente. Aterrorizante. Ela admitiu com uma honestidade que nunca demonstrou antes. Mas necessário se quero realmente mudar. Se quero alguma chance de um dia merecer um lugar na vida de Sofia novamente. 6 meses depois daquela noite de Natal, nossa vida encontrou um novo equilíbrio. Diferente e às vezes desafiador, mas fundamentalmente mais saudável. Sofia florescia na escola, sua confiança totalmente reconstruída. Meu trabalho no hospital continuava satisfatório, com promoção recente a coordenadora de enfermagem da ala pediátrica. Nossa família redefinida crescia e fortalecia-se. Jantares regulares com tia Cláudia, que agora hospedava também minha mãe, vivendo separada de meu pai há 4 meses, continuando terapia intensiva, trabalhando para desaprender décadas de condicionamento tóxico. Fins de semana com Luísa e sua família,
que se tornaram ainda mais próximos. Visitas ocasionais de Mateus, agora com mais liberdade desde que Carlos e Isabel iniciaram terapia familiar após sua breve separação. A relação entre Sofia e minha mãe estava sendo reconstruída lentamente, cuidadosamente, com limites claros e expectativas realistas. Começamos com visitas supervisionadas em locais neutros, parques, cinemas, cafés. Minha mãe respeitava escrupulosamente as regras que estabeleci, nunca pressionando por mais tempo ou intimidade do que Sofia estava confortável em oferecer. Com meu pai, ainda não havia contato. Sua recusa em reconhecer qualquer erro, em considerar qualquer mudança, criava um abismo que talvez nunca fosse atravessado. Era uma perda dolorosa, mas uma que aceitei como preço necessário pela segurança e bem-estar de Sofia. Mamãe, Sofia perguntou uma noite, enquanto preparávamos juntas biscoitos para sua festa de aniversário. Você acha que o vovô vai aprender a amar direito algum dia, como a vovó está aprendendo? Olhei para minha filha, saudável, confiante, segura em seu direito de ser simplesmente criança. Não sei, amor. Algumas pessoas escolhem mudar, como a vovó está fazendo. Outras acham que não precisam mudar. Como em Star Wars, ela concluiu com a sabedoria surpreendente que sempre demonstrou. Às vezes, as pessoas do lado negro podem voltar para o lado bom, se tentarem muito forte. Mas tem que querer. Exatamente, respondi, admirada mais uma vez por sua capacidade de processar conceitos complexos através de metáforas que fazem sentido para ela. Tem que escolher. Não podemos fazer essa escolha por elas, mesmo amando-as. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, sentei na varanda do nosso apartamento, observando as luzes da cidade. Pensei em como uma única decisão, buscar minha filha naquela noite de Natal, recusar-me a aceitar o inaceitável, havia criado ondas que continuavam a transformar nossa família de formas que nunca imaginei possíveis. Não foi fácil. Houve momentos de dúvida, de culpa, de medo. Houve noites em que chorei silenciosamente, questionando se havia feito a escolha certa, se não poderia ter encontrado alguma solução menos drástica. Mas olhando para minha filha, dormindo pacificamente, segura e amada por uma comunidade que valoriza sua voz, sei que foi a única decisão possível, a única decisão justa para ela, porque no final, é isto que significa ser mãe, proteger sua criança, mesmo quando o custo pessoal é imenso, mesmo quando significa romper com padrões de gerações, mesmo quando significa ficar temporariamente só. E talvez seja este o verdadeiro presente que estou dando a Sofia, não apenas proteção imediata de dano, mas o exemplo vivo de que limites são necessários, de que amor próprio é essencial e de que padrões tóxicos podem e devem ser quebrados, por amor de uma filha.